pedindo que o Supremo determine ao presidente da República que faça um desmentido daquela live, dizendo que não há qualquer tipo de vinculação entre vacinação contra a Covid e transmissão da AIDS, sob pena de, em não fazendo, pagar uma multa diária de R$50 mil. E, paralelamente a isso, vamos pedir o banimento definitivo do presidente Bolsonaro das redes sociais que circulam no Brasil. Foi por conta dessa live da semana passada que o YouTube suspendeu o canal de Jair Bolsonaro por uma semana e retirou esse vídeo do ar, então. Isso aconteceu ontem à noite. O episódio foi incluído no relatório final de Renan Calheiros. Vamos ouvir. A conduta do presidente da República confessa. Bolsonaro, a cada dia, pratica um novo crime. Desinforma, dificulta o acesso do cidadão brasileiro à saúde. Que essa declaração leviana e mentirosa do presidente da República, quinta-feira, querendo associar a vacina à AIDS, é uma coisa que deve ser levada em consideração como crime mesmo, cometido com falsidade ideológica, como fake news, através do presidente da República, que vai constar já no relatório do Renan. A sessão da CPI da Covid, que vota esse relatório final, ela está suspensa por enquanto. Estava marcada para ser retomada agora às 3 horas da tarde, ainda não foi. E já há indicativo de uma nova paralisação às 5 horas, porque há uma votação ali no Senado. Então, provavelmente, a votação vai terminar durante a noite e a gente vai ficar sabendo, então, o resultado dessa votação do relatório final da CPI da Covid. Hoje também o Tribunal Superior Eleitoral vai retomar o julgamento da chapa Jair Bolsonaro-Hamilton Mourão. A dupla é acusada de disparos em massa via redes sociais e celular durante a campanha presidencial de 2018. E isso é proibido pela legislação eleitoral. Então a gente vai entender direitinho também durante as nossas conversas hoje do que se tratam essas ações que serão julgadas pelo TSE. Marcelo Queiroga foi recebido com um protesto em Lisboa, Portugal. O ministro da Saúde, que é um dos indiciados da CPI da Covid, deu uma palestra hoje no Hospital da Universidade de Lisboa para explicar como o Brasil está enfrentando a pandemia da Covid-19. E foi dessa maneira que ele foi recebido. A gente está vendo as imagens desse protesto, então. Em Cuiabá, veja só, um motorista destruiu homenagem às vítimas da Covid no Mato Grosso. Ele subiu com o carro num canteiro central de uma avenida e passou por cima de dezenas de cruzes. Vamos dar uma olhada nessas imagens. Bonito. Nossa, o cara tá passando por cima de tudo, Pedro. Olha lá. Ele vai vir bater no carro? Deixa eu chamar Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, para conversar aqui com a gente. Oi, Silvio, como você está? Tudo bem por aí? Tudo bem, obrigado. Tudo bem. Silvio, inclusive essa imagem que a gente viu agora é bastante representativa de como a CPI da Covid mexeu com o Brasil, com o nosso país, né? Então, assim, ela desvendou as entranhas dessas negociatas que acontecem ali no governo. Isso foi muito importante, todas as corrupções vieram à tona, mesmo a condução do presidente da República durante a pandemia, e deixou muita gente transtornada, como a gente viu agora, né? Essas pessoas, esses bolsonaristas que continuam defendendo o governo, inclusive, assim como o senador Luiz Heinz, né, que acabou indiciado hoje, essas pessoas que continuam, de fato, defendendo o que foi a conduta do presidente da República durante a pandemia, cometem atos como esse, de revolta em relação a uma homenagem que é feita aos mais de 600 mil mortos pela pandemia. Então, hoje é um dia bastante importante, um dia histórico, em que esse relatório vai ser votado, provavelmente aprovado pelo G7, né, que é esse grupo majoritário da CPI. Isso já foi até combinado. O indiciamento de Heinz está sendo discutido. Parece que o próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, chegou a ligar para o Omar Aziz, presidente da CPI, para pedir que o nome de Heinz seja retirado dos indiciados pelo relatório final. Então, ainda
ainda há dúvidas em relação a esse indiciamento. Mas, assim, um dia muito importante. O indiciamento de Reis é um dos top melhores momentos da CPI, porque foi pego ali de surpresa depois de ter lido aquele texto revoltante, mais uma vez defendendo os medicamentos ineficazes e defendendo o governo. Então, assim, a esperar o que vai acontecer ainda hoje, mas um dia muito importante. Como você está vendo? Eu também estou vendo assim, mas eu faria uma distinção. Esse carro que está derrubando as cruzes, ele está obedecendo uma lógica que é uma lógica produzida internacionalmente. Hoje está nos jornais, pelo Facebook, entre outras plataformas, vamos chamar assim, né? Porque é a ideia de exacerbando a posição que você acabou de ver, oferecendo uma mais radical. Quer dizer, esse tipo de radicalização, de polarização, que está ocorrendo no mundo inteiro, né? Ele está ocorrendo aqui no Brasil também, né? Mas ele não é fruto da CPI, ele é fruto de uma política, de uma estratégia de comunicação baseada nas fake news, né? Que tem a ver com a CPI da Covid, mas que não é dentro dela que se resolve. Tanto é que a história do banimento nas redes do Bolsonaro, né, é uma proposta que é bem interessante. O Trump já sofreu isso nos Estados Unidos, né, e não está diretamente associada à questão da Covid. É o quanto as fake news são danosas e, nesse caso, produzem até as mortes, né? Agora, com relação à CPI da Covid, eu acho que foi, já comentei aqui antes, o evento mais importante da política brasileira nos últimos meses. Foi um desvendar de como esse governo está entranhado de corrupção, de como os militares estão envolvidos profundamente nesses processos de corrupção e de como esse governo governa para fazer a pilhagem. Ele não está preocupado com os brasileiros, ele está preocupado em fazer suas negociatas e facilitar o grande capital, né? Agora, a CPI, além dos indiciamentos, que eu acho que são muito importantes, a começar do indiciamento do presidente, que cada vez mais eu me convenço, não é uma pessoa em plena sanidade mental. Eu acho que ele tem problemas mesmo, e deveríamos considerar dessa forma, né? A CPI também traz algumas medidas muito interessantes, porque ela, ao ler os processos que ocorreram, ao tomar os depoimentos, né, das pessoas, ela foi percebendo entraves, né? E esses entraves têm que ver não só com a própria CPI, mas com o próprio processo político brasileiro. Então, existem 17 propostas de lei que foram apresentadas no relatório final da CPI da Covid, que dizem respeito a coisas que nos interessam diretamente. Por exemplo, né, o presidente da Câmara dos Deputados não pode adiar indefinidamente os pedidos de impeachment que se acumulam na sua mesa. É preciso que tenha um prazo limite para que ele se manifeste em relação a isso, coisa que não tem. Por exemplo, a Procuradoria-Geral da República, que é a coordenadora do Ministério Público, ela também tem que ter um prazo para se manifestar em relação às questões que dizem respeito às autoridades afetas à sua competência. Ela não pode ficar ignorando um relatório da CPI da Covid, por exemplo, que se propõe a indiciar o presidente da República, seus filhos, ministros de Estado. Atualmente, a PGR pode sentar em cima, apesar de toda a pressão política, e impedir que isso ocorra, né? Então, o pedido de vistas, por exemplo, né? Quer dizer, esse não está nas recomendações da CPI, mas é correlato à questão dos prazos. O Supremo tem uma regra que depois de 30 dias você tem que se manifestar uma vez tendo pedido vistas de um processo, não é respeitado. Então a CPI também está chamando, vamos dizer assim, para atenção para normas que não estão sendo respeitadas. Além disso, por conta da utilização das fake news
da cloroquina, da hidroxicloroquina, das outras coisas. Eu já ouvi gente dizendo, de igrejas evangélicas, né, crentes que dizendo, não, tomando sol e comendo agrião você não pega Covid. Né? E isso ele aprendeu com o seu pastor. Né? Então, essas questões, que são as fake news, elas precisam também ter elementos de responsabilização. Então, a CPI da Covid está propondo que se constitua que se entenda a fake news como um crime passível de 6 a 2 anos de prisão, para que isso possa ser inibido, né? E que as plataformas que estão gerindo essas redes, elas também sejam obrigadas a fornecer os dados que permitem aferir o quanto estão sendo veiculadas, em que dimensão e com que impacto, né, essas fake news. Então, eu vejo a conclusão da CPI da Covid como uma coisa brilhante, trouxe para o Brasil uma visão desse governo que é nefasta, mas precisava ser conhecida, né? E indicou responsáveis pelo genocídio que nós vivemos com a pandemia. Né? Desde empresários até órgãos públicos e ministros e funcionários de segundo escalão, até a própria presidência da República. Isso tem um impacto muito grande político, embora a gente saiba que juridicamente esse processo não vai caminhar. Não vai caminhar porque os impedimentos que eu acabo de relatar como sendo identificados pela CPI da Covid, com propostas de lei para serem superados, ainda não tem essas leis. Né? Então, a PGR pode sentar em cima, o presidente da Câmara dos projetos, dos processos, o presidente da Câmara dos Deputados dificilmente vai encaminhar algum processo que penalize o presidente da República, que, aliás, está entrando no seu partido, ou pelo menos acena com isso. Né? Então, ela cumpriu um papel brilhante, ela termina aqui, ela lança propostas de mudanças institucionais na forma de projetos de lei, ela indicia 81 pessoas, e ela é uma demonstração de que as instituições democráticas, o Senado da República, nesse caso, né, têm a capacidade de promover um debate público, como foi feito esse através da televisão. Todo mundo ficou assistindo a CPI da Covid, parecia uma novela, né? E pôde conhecer quem são os personagens que dirigem esse país. Eu espero que isso tenha esclarecido muita gente do erro que foi votar nesse presidente. Deixa eu trazer os números da CPI, inclusive, para que a gente entenda o tamanho desse trabalho realizado pelos senadores. Foram 69 reuniões em 6 meses, mais de 369 horas de trabalho, 1.066 requerimentos aprovados, 251 quebras de sigilo e 68, esse colegiado, né, ouviu 68 pessoas e produziu quase 10 terabytes em dados. Então, é realmente uma junção de muitas informações e que agora constam nesse relatório final. Eu sempre recebo essa pergunta aqui, Silvio, se a CPI vai terminar em pizza, né? E acho que o que você coloca é que a gente precisa, é claro, observar de muito perto como Augusto Aras e Arthur Lira, os dois principais personagens, vão agir agora com essa apresentação do relatório, mas tudo isso que é colocado em forma de mudanças, né, de projetos, já é muito importante para o que é a nossa democracia e o que pode se transformar a nossa democracia. Né? Eu ouvi hoje também, até em relação à questão do genocídio indígena, que há uma proposta no relatório para se criar essa tipificação no nosso Código Penal, porque não existe, né? Então também seria importante, porque hoje em dia eles dizem que foi por conta disso que o crime de genocídio não aparece, né, no relatório final, porque não há tipificação para que Bolsonaro possa ser condenado aqui no Brasil por esse crime. Então isso também consta agora, essa necessidade de tipificar esse crime, consta como um projeto de lei para mexer no Código Penal. Então, assim, tudo isso que o relatório traz hoje pode aprimorar a nossa democracia. É isso que você aponta, inclusive, na sua resposta. É isso, mas falta muita coisa. Né? O fato de você propor um novo projeto de lei é muito positivo. Se for convertido em lei, melhor ainda, né? Mas é preciso ser cumprido. E o cumprimento, vamos dizer assim, das leis
do funcionamento das nossas instituições democráticas não depende do parlamentar de plantão, não depende do governo do executivo de plantão. Depende da capacidade nossa, da sociedade civil, de saber cobrar e fazer funcionar esse sistema. E aí que nós estamos com o nosso elo frágil hoje em dia, né? Por uma aposta de que as resoluções dos problemas se dão nesse nível do Congresso, do diálogo entre os partidos, eu acho que houve um distanciamento da sociedade, do cidadão comum, da política. Isso está se refletindo nas abstenções de votação nas eleições, está se refletindo em pesquisas que mostram o desencanto, por exemplo, com os partidos políticos, né? Eles estão muito mal avaliados, né? E, na verdade, o que nós precisamos? Para a democracia efetivamente funcionar, a cidadania, na forma das suas representações coletivas, precisa se reapropriar do espaço da política, né? E fazer o debate público para que esses senhores que estão dizendo esses absurdos no Congresso sejam confrontados com uma posição que defende direitos, que defende processos democráticos, que defende punições, que não deixa tudo terminar em pizza. Quer dizer, quem não deixa terminar em pizza é o povo organizado, entende? Não é o Congresso. Quando a gente faz assim aquela pergunta, será que isso vai terminar em pizza? Nós estamos já implicitamente assumindo a nossa passividade. Alguém vai decidir se isso vai virar pizza ou não, né? Quando o que está em questão é uma profunda reforma do sistema político, que exija, vamos dizer assim, que tenha uma capacidade efetiva de cobrança. Por exemplo, um recall do parlamentar, depois de 2 anos ele tem que ser votado de novo para ver se continua lá como deputado federal ou se sai porque o povo que votou nele não gostou do seu desempenho. Tem que ter mecanismos de controle para isso, né? Não dá para pensar em você poder se recandidatar indefinidamente, transformar-se político por profissão, com 8 mandatos eletivos. Isso não existe em outros países. A representação popular não pode ser uma profissão, ela tem que ser um mandato que se renova, mas que permite a renovação dos quadros políticos também. Não vamos ter sempre os mesmos, né? Claro. Sabe que eu fiquei bastante incomodada durante as falas? Eu sempre fico incomodada quando esses governistas falam ali durante a CPI, mas hoje, durante essa votação do relatório, eu fiquei incomodada porque eles falavam num relatório político. E é claro que é um relatório político. Se faz política ali na CPI, né? Se faz política no Congresso brasileiro. E são discussões políticas que levam a esse relatório, que levaram à criação dessa CPI. Mas eles usam esse político de uma forma pejorativa, né? Como para depreciar o resultado final. E ainda alimentando esse discurso antipolítica que existe, que acaba afastando a população de exercer essas pressões que você coloca agora, né? É muito curioso, porque, por exemplo, você tem algumas bandeiras da esquerda que estão sendo apropriadas pela extrema-direita, né? Você vai numa manifestação, por exemplo, na rua, eu fui há 2 meses atrás, né? E eu via pessoal defensor do Bolsonaro clamando por liberdade de expressão. Daí eu fui perguntar o que era isso. Era a liberdade de poder se reunir para fazer o culto nas igrejas, né? Mas eles usam a palavra liberdade de expressão, que é uma bandeira da esquerda, né? Assim como, por exemplo, vamos dizer assim, essa história de que a CPI não é política, ela é um espaço de elaboração de um relatório técnico, né? É para quem está se defendendo da acusação de ter feito coisa errada, porque na hora que se discute política, na verdade está se discutindo poder, né? E quem decide e o que fez. Então, isso é politização, não é? Então, quando estão acusando o relatório da CPI de ser um relatório político, ainda bem, porque está identificando quem são os responsáveis pelo genocídio e apontando como isso pode ser punido e corrigido. Então, não há erro algum em se falar a CPI é política. Ela é política porque ela discute realmente quem tomou as decisões erradas
e que sacrificaram centenas de milhares de vidas, né? Perfeito. Só para finalizar, vamos falar sobre o Le Monde de hoje, às 9h30 aqui na TVT e redes sociais, com o tema o aumento do custo de vida. Conta pra gente, Silvio. Então, o dinheiro está ficando curto para ir na feira, para pagar o bujão de gás, para poder botar uma comida mais decente no prato, né? E o aumento do custo de vida é uma coisa que ninguém entende direito como se produz. Parece uma coisa mágica. Aumentou porque aumentou a inflação e tal. Então, nós estamos chamando duas especialistas, uma do Instituto de Defesa do Consumidor, outra do Diese, para nos explicar o que é o custo de vida, por que ele tem aumentado hoje dessa forma e o que a gente pode esperar daqui para frente, né? Então, essa é a discussão que nós vamos ter hoje à noite, às 21h30, aqui na TVT. É tão importante a gente entender do que se trata realmente esse aumento, para poder fazer a crítica, para que as pessoas se apropriem, inclusive, desse entendimento e saibam que acontece na política e como isso se reflete no nosso bolso, né? Então é importantíssimo, todo mundo convidado a assistir e acompanhar às 9h30 aqui na TVT. Silvio, muito obrigada, um beijo enorme para você, a gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá!